Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer a correção agora das duas listinhas dos exercícios de trigonometria que eu passei para vocês, tá? Eu vou fazer a correção bem detalhada. Eu tô fazendo hoje pelo celular, tá? Porque o meu computador tá com probleminha. Mas eu acho que vai ficar legal, assim, a forma que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tinha o primeiro exercício. Acho que vai ficar até melhor do que pelo computador, porque eu consigo dar zoom e tal. Então, aqui, ó, o meu primeiro exercício, ele falou o seguinte. Ele falou, resolver problemas, ele mostra a habilidade, né, do exercício. E o título dele era para a gente calcular o perímetro do triângulo retângulo ABC, mostrado na figura ao lado, que na verdade é abaixo, né? Sabendo-se que o segmento BC mede 10 e que o cosseno de alfa é igual a 3/5. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui é o seguinte. Os lados são AB, que é o cateto oposto ao alfa, que a gente está vendo aí, tá? AC, que é o cateto adjacente do alfa, e o BC, que é a hipotenusa, que é o maior lado. Ele me deu a medida do BC, que é a hipotenusa, que é 10, e me deu o cosseno. Então, se ele me deu o cosseno, eu vou começar trabalhando com o cosseno, certo? Aí é o seguinte, o que acontece? Se o cosseno do alfa é 3/5, então o cosseno de alfa é igual a KH, né? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 3/5 é igual a K sobre 10, porque a hipotenusa é 10. Então, fica 3/5 igual a K sobre 10. E aí eu faço a multiplicação cruzada. 5 vezes K, 5K. 30. 3 vezes 10, 30. O 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então o cateto adjacente deu 6. Então, já achei o cateto adjacente. O exercício pediu o quê? O exercício pediu o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se é a soma de todos os lados, eu já tenho 10, já tenho 6. O que está faltando? O outro lado. Aí, se é um triângulo retângulo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, fica 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais c ao quadrado. Eu substituo o 10 e o 6, né? O que está depois do igual vem para cá, subtraindo, dá 64, tiro a raiz quadrada e dá 8. Né? Bem simples o cálculo aí. E aí, somando os lados 6, 8 e 10, eu encontro 24 metros. Então, o perímetro desse triângulo retângulo é 24 metros, tá? Depois a gente tem aqui a listinha, o exercício 2 da lista, que falou o seguinte, ó. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, eu pintei aí o corrimão, né, de laranja, mas tá meio vermelhado e tal. Então, o corrimão ali em cima tem uma parte que tá horizontal 30 centímetros e outra parte horizontal 30 centímetros e uma parte em declive aí. Então, essa parte em declive, ela é parte de um triângulo retângulo, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu pintei esse triângulo retângulo de marca-texto amarelo, tá? O que acontece? Ali a gente tem a altura de 90 centímetros, a hipotenusa eu não sei, x, e ali a gente tem aquele cateto ali deitado, né, vamos dizer assim, 5 degraus na mesma reta de 24 centímetros. Então, eu posso fazer 24 vezes 5, que dá 120, tá? E aí, é só eu jogar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí eu vou achar o x. Aí o x deu 150. Só que o que acontece? O corrimão inteiro é 150x mais os 30 de cima e 30 de baixo. Então, dá 210. 210 centímetros. Desculpa, gente. São 2,10 metros, ok? Então, vamos partir para o próximo exercício 3.
Muito fácil esse daqui. Falou o seguinte: no X Games no Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900 na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a quantas voltas? Então, 900 graus, né? Então, 360 é uma volta. 720 são 2 voltas. Aí, como que eu faço para descobrir o 900? Eu posso ir somando ou simplesmente dividir o 900 por 360, que deu 2,5. Então, são 2 voltas e meia. Muito fácil, tá? O exercício 4 falou o seguinte: a figura a seguir mostra um painel solar de 3 metros de largura equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente de modo que os raios incidam perpendicularmente nele. Aí a gente vê que o painel forma o quê? O triângulo retângulo, né? Vamos lá. E eu continuo abrindo a boca de sono, porque não tem ninguém para olhar para minha cara, né? Dando aula. Aí ele falou o seguinte: para φ igual a π sobre 3, o valor de y é. Então, φ é o ângulo, podia ser alfa, beta e tal. Ele usou a letra φ. Π é 180, gente. Então, π sobre 3 é 180 sobre 3, que é 60 graus, tá? Então, se o ângulo é 60 graus e ele quer o y é o quê? É o cateto oposto, ok? E o x é o cateto adjacente, mas que não me interessa, porque ele não quer o cateto adjacente, ele só quer o cateto oposto. E a altura é 3. A altura não, desculpa, a hipotenusa. A hipotenusa é 3. Então, se eu tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o valor do seno, tá? Que tá aqui em cima da minha continha. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 3, multiplica cruzado, 2 vezes y, 2y, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, deu aí 3 raiz de 3 sobre 2, que é a letra A, tá? Alternativa A. Vamos lá para o exercício 5. Falou o seguinte, olha. Duas crianças A e B estão brincando em um jardim em formato circular. A criança A decide correr em sentido anti-horário, percorrendo 25% do comprimento desse jardim, enquanto a criança B corre em sentido horário, percorrendo 50% do comprimento do jardim. O menor arco e o maior arco que separam essas crianças são representados, respectivamente, por. Então, vamos lá. A criança A, o ponto de partida é sempre o 0 grau da circunferência, tá? A criança A correu em sentido anti-horário, então ela correu no sentido contrário do relógio e percorreu 25% do jardim. 25% é um quarto. Então, a criança A parou naquele pontinho ali, onde tem um A no pontinho circular. Percorreu 25%. O B percorreu 50%, desculpa, no sentido horário. Então, a criança desceu ali, ó, e parou ali onde está o pontinho B circulado. Ali, beleza. Aí perguntou o menor arco e o maior arco que separa essas crianças. Então, o que acontece? O menor arco que separa essas crianças é a menor distância entre elas, que é o quê? É ali entre 90 e os 180 graus, ou seja, 90 graus. E o maior arco que separa essas crianças é do A até o B, dando a volta grande, né? Então, é 270 graus. Não tem segredo, né? Aqui eu devia até ter pintado esse exercício, mas não pintei, né? O número 6 falou o seguinte: assinale V ou F. Letra A não, número 1. 30 graus é igual a π sobre 4. 30 graus é π sobre 6, então é falso. Número 2. 120 graus é igual a 2π sobre 3, verdadeiro. 3. 270 graus é igual a 2π sobre 3. 270 graus é 3π sobre 2, então é falso. Π sobre 4 é 45 graus, verdadeiro. 150 graus é maior que 3π sobre 2. Então, para não precisar comparar grau com radiano, eu transformei tudo em grau. Ficou 150 graus
é maior que 270 graus? Não, é menor. Ó, repara que eu inverti o sinal aí. Então, é falso. Número 6. 270 graus é menor que 180 graus? Não, é maior. Então, é falso, tá? Número 7. Π é igual a 180? Verdadeiro. Número 8. 450 graus é igual a 5π? Não, 450 graus é igual a 5π sobre 2. Aí, como eu resolvi todas elas, eu olho qual ordem que deu. A ordem a sequência aí foi a letra B, tá? Vamos para o próximo exercício. Exercício 7 falou o seguinte, olha. Dado o círculo trigonométrico a seguir, determine o valor dos ângulos A e B, respectivamente. Esse exercício aqui é bem tranquilo, ó. Aqui, 35 graus está na reta do ângulo A, ok? Então, do 0 até o 35, a gente aumentou 35 graus. Então, o que acontece? Do 180 para o A também vai aumentar 35 graus. Então, é só a gente fazer o quê? 180 mais 35, que dá 215 graus, o ângulo A. O ângulo B, que está aqui embaixo, aqui, ó, o ângulo B, ele está lá na reta dos 105 graus, tá? Aí, como que eu faço a conta? Eu penso o seguinte, do 90 para o 105, aumentou quanto? Aumentou 15, certo? Do 90 para o 105, aumentou 15. Então, do 270 para o B, também vai aumentar 15, que é 285. Então, o ângulo A, 215, e o ângulo B, 285. Não tem segredo, tá? Número 8. Ainda com relação à questão anterior, o valor do seno do ângulo B é igual a... Então, o seno do ângulo B. Lembrando que o seno... Desculpa, gente. Lembrando que o seno, ele é o eixo Y. Então, para cima, ele é positivo e para baixo, ele é negativo. O ângulo B está para baixo, então ele vai ser negativo. Então, a gente já descarta as letras A e B, que são positivas, tá? O ângulo B, ele está na reta de quem? Ele está na reta do 105. Porém, o 105 não me deu de 35 e de 75. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ver na reta de quem que o 285 está. 285 está na reta lá, ó, eu fiz o tracejadinho lá em cima, que chega perto do 90. Então, ele está na reta de quem? Ele está na reta do 75 graus, que é 15 para trás do 90. Então, o valor do seno de 285 é o mesmo valor do seno de 75, porém com sinais opostos, porque o seno de 75 é positivo e o seno de 285 é negativo. Então, o seno de um é igual ao seno do outro com sinal inverso. Então, é 0,97, tá? Vamos lá agora para a próxima questão. Aí agora fiquei meio perdida. Deixa eu diminuir o zoom aqui. 8. Aí aqui acho que acabou, né? Essa listinha. Beleza. Aí aqui acabou essa lista. Eu vou interromper esse vídeo para não ficar muito extenso. Para começar o outro, porque o outro vai ficar maior, tá? E depois eu posto eles separadinhos. Tá bom, gente? Então vamos lá. A gente terminou a correção da primeira listinha aqui. Vamos lá fazer a segunda agora. Até já.